Boa noite aí a todos. E é interessante essa coisa, né, de RH ágil, lideranças ágeis, Agricola Bethlen, pessoas mais recentes de citações bibliográficas que eu tentei mexer com vocês. Eles falam isso mesmo também, né? Cultura, valores, visão, missão, estratégia. Tu tens que entender se tu tens capacidade nesse negócio. A cultura mexe com a gente, né? Seja a cultura organizacional, a cultura organizacional, é, uma, é um conjunto, né, de crenças, pensamentos, atribuições advindas de algum tempo. Né? Não mexa nisso, não. Isso faz 5 anos que a gente trabalha assim. Não, por favor, não mexa nesse negócio. Né? E aí você contrata uma pessoa já muito expert, com um know-how bom naquela área, e ele começa a mexer, essa pessoa começa a mexer, ele é chamado na diretoria ou na gerência, dependendo da hierarquia, e o superior diz: olha, fulano, vejo que você realmente tem um bom entrosamento nessa coisa, mas, veja, a gente aqui analisa essa vertente de outra forma. E isso é taxativo, né? É difícil a delegação de poder, né? É difícil. Por vários motivos. Como eu sou muito fã, apaixonado pela cultura, né, eu só abro mão disso se eu tiver algum problema. Né? São vícios, né? Vícios enraizados, né? O Leandro Carnal, uma vez, estava falando, nesse momento, eu até estava presente nisso, em Salvador, e o Leandro Carnal estava dizendo que o nosso cérebro ele economiza gasto de energia, porque os neurônios eles não se regeneram, né? Se tivesse, era o elixir da vida eterna, né? Era o elixir da juventude eterna, você ter novos neurônios nascendo todo dia. E oportuno dizer que depois dos 35, né, eu já vou para 70, quer dizer, o ano que vem, eu estou na idade da mudança da águia, né? Eu botei ali até minha logomarca, transformando águia, né? A águia chega a 35, ela sobe lá no finalzinho da montanha, lá no pico, né? O bico rasga tudo, tira tudo, se depena, novo bico, nasce, novas unhas, nasce, novas penas, e aí depois ela sai, né? Ela é 150 dias, ela sai para o voo da vitória, né? Então, é importante isso? Quer dizer, ele diz que o nosso cérebro, por que a gente às vezes deixa de fazer tanta coisa, a gente vai de Piedade para Alpina, para o Rio Mar, né? Vai todo dia pela mesma avenida, né? Beira-Mar. Por que Beira-Mar? Não, porque eu estou acostumado, né? Por que você não muda esse trajeto? Sabe por que não muda? Porque o cérebro vai gastar energia, vai fazer novas sinapses. E o problema da danada da sinapse vai queimar energia, vai queimar mais neurônio. Queimando mais neurônio, pode se acabar mais rápido, né? Então, ele próprio poupa. Vou fazer, não, estou aqui. Então, o lado comportamental, ele é relativamente até mais forte. Né? Porque o lado competencial, você não fala inglês, eu te mando 15 dias para os Estados Unidos, que isso é fácil, a gestão aprimorar competência. Mas ela não faz. Vocês vão ver uns tópicos que eu montei aqui para vocês de pesquisas, vocês vão ficar boquiabertos. Eu fiquei, né, quando o pessoal mandou para mim. Mas vamos para frente, vocês vão ver. Então, a gente tem que dar essa analisada mesmo, sociedade, pessoal, carreira. A cultura é muito enraizada. E como é que a gente modifica isso? É um pouco complicado, né? É um pouco complicado. Deixa eu passar isso aqui para vocês mexerem. Tivemos um problema seríssimo, né? Foi feita uma pesquisa. Se der para ler, vocês podem até ler rapidinho, né? Quase 95% das empresas, na pandemia, elas não estavam preparadas para isso, né? Quer dizer, você não se prepara, né?
vamos chamar isso, não você, nós, né? Nós enquanto pessoas e nós enquanto empresa. Nós não nos preparamos para enfrentar problemas, né? Muito menos plano de gerenciamento de crise, né? 95% das empresas. Quase 100%, o Barbosa disse o ano passado, que ele fez uma pesquisa disso em setembro, ele disse que quase 100% das empresas que fecharam eram um pequeno porte. Mas você tem empresas grandes que o gerenciamento de crise é nada. A Honda, aliás, a Toyota, desculpa, acredito que a Honda tenha, mas essa citação foi da Toyota. A Toyota ela tem um preparo para dias ruins. O Japão se prepara para catástrofes. O Chile se prepara para aquelas minas ruírem. Por quê? Porque você vive num plano onde o outro, por nós não termos isso, né, que eu costumo dizer com muita ênfase, e não é amedrontar ninguém, mas eu não tenho domínio sobre você. Você sai no carro, você comprou o carro é seu, né? Lá na frente ele estoura o pneu, ele quebra, sei lá, apaga uma lâmpada, né? Derrama gasolina, combustível, sei lá, qualquer coisa, você puxa a vida, chuta o pneu, né? Puxa a porta, fecha a porta com força, com raiva, né? Que a gente precisa ter outra disciplina lá na frente, né? É inteligência emocional, a gente vai precisar dela por muito tempo. E aí a gente não tem esse domínio sobre o outro, a gente tem que fazer algo preparador para aquilo, né? A gente tem que ter preparos para o caos. E se vier para cá? E se acontecer isso? Essas coisas complicam muito. Se você levar exclusivamente isso para o dado gestão de pessoas, o dado lideranças, a gente ainda nota muita coisinha complicada nas lideranças, né? Vocês vão ver isso aqui. Olha, hoje em dia estão dando muita ênfase, né? E vocês, se vocês participam de área gestora, não é preciso ser exclusivamente gestão de RH, né? Porque o gerente financeiro ele tem que saber selecionar candidatos, entrevistar candidatos, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Johnson Johnson e na época em que eu fui trabalhar em São Paulo, a matriz, foi uma aberração, né? O nordestino falando oxente, vice, danou-se, né? E fui para uma área dificílima, né? A área de treinamento, de desenvolvimento gerencial. Então, a gente começava a dar treinamento, graças a Deus, eu dei treinamento no Brasil todo. Mas essa foi um novo mindset que eu adquiri, né? Eu tive que incorporar valores, né, novas culturas, né? Do porta, carta, né? Muita gente falando diferente de mim, né? E interessante que quando eu chegava em Porto Alegre, era o barbaridade, tio. Chegava no Ceará para dar um treinamento, uma reunião, pessoal gerencial e tal, e aí era arriégua macho. Você saiu de barbaridade para arriégua, né? Chegava em Recife, me sentia bem, né? Me sentia bem com o meu né, oxente. Eita, agora deixa eu falar durante um mês aqui, oxente, vice. Vice como palavra de confirmação, vice, né? Então, nós deveríamos estar sempre com a mente aberta para a incorporação de novos mindsets. Mas parece que a gente só incorpora ou no caos, ou quem já passou por vários caos, vários desafios negativos. Desafios negativos. Desafios assertivos, que você ganhou aquilo, a batalha. Não,
não teve incorporação de um novo mindset. Porque ele é realmente uma coleção de valores, como os indivíduos e a organização vão interpretar e reagir. O problema não é nem entender, né? Entender faz parte de qualquer sinalização nova, né? Mas, se você incorpora isso, né, e cria transformadores para isso, né? A gente poderia falar outra linguagem aqui do Daniel Goleman, né, que é sabotadores, né? Será que essa área externa está me sabotando? Eu tenho sabotadores externos e sabotadores internos, né? Eu não quero fazer isso, né? É um sabotador da minha felicidade, né? Eu não vou fazer isso. A preguicite, que é uma inflamação muito séria, né? Ela é um sabotador, né? Interno meu, e olha, muito forte. E os sabotadores, mas esse eu tenho domínio, né? Eu vou fazer, eu me levanto, eu faço, porque eu quero, né? Mas o sabotador externo, esse eu tenho que dar uma entendida e procurar transformadores em mim, porque agora sou eu quem quero, né? Para enfrentar isso, né? Entendendo que eu preciso de novas práticas, vai haver uma ruptura, vai, né? Quanto de ruptura nós não tivemos de março de 2020 para cá? O home office, antigamente, né, vamos chamar antes de 2020, antes da pandemia, né, antes da Covid, por aí, né, fazíamos algumas coisas home office. Você estava doente, eu ligava, olha, chefe, eu não estou podendo ir, estou um pouco rouco, ou caí da moto, tive um acidentezinho, mas daqui a uns 4 dias eu estou indo para aí, qualquer coisa tu manda fazer, manda para mim. Isso era uma coisa muito pouca e, às vezes, era motivo de lá na frente ser demitido ou demitida. Né? Cadê fulano? Está em casa. Ô, droga, a gente precisava dele aqui. Está em casa. Teve um probleminha aí, na verdade, a gente já mandou para lá. Vamos ver o que acontece. E aí você já tinha um backup na empresa, já botava o backup para dar uma... Porque as empresas, às vezes, algumas têm uma mentalidade de fazer um job rotation, né? Essas rotações, essa rotação de empregado, de trabalho, etc., né? E que é bom, o job rotation é interessante, desde que o colaborador participe, né? Essa coisa de eu dizer alguns nomes aqui, né? Eu dizer para Jamile que a partir do dia 1º ela vai trabalhar na contabilidade, vai trabalhar na logística, né? É capaz de cair, né? Chamei você aqui, senhora Ladjane, porque a partir do dia 1º, aliás, já chegaram Ladjane e chegou Jamile e chegou Ladjane. Então, eu estou dizendo a dona Ladjane que no dia 1º ela passará a trabalhar na logística e a Jamile já estará trabalhando no lugar da Ladjane. Alguns gestores, né, pensando em ser ágil, que isso não é agilidade, né? Isso é pecado. Né? O Kenneth Blanchard era um outro autor muito forte. Tive o prazer de ter uns primórdios do coaching no Rio de Janeiro com o Kenneth Blanchard. Aquela era do gerente minuto, liderança situacional, que de lá para cá ficou forte, né? Com algumas remodelações, mas ficou muito forte essa terminologia. Né? O gerente, o líder só era autocrático ou democrático. Ele conseguiu fazer 4 estilos, e daí para frente, coaching e as outras leituras
as outras leituras das lideranças começaram a criar novos modelos, né? Mas tudo dependendo, amparado pelo Kenneth Blunt. Ele dizia que quando para, vai mais longe. Quando eu paro, eu vou mais longe. Por quê? Porque eu paro, foco. Né? Perguntavam ao Ayrton Senna por que ele, já que ganhava todas, né, você sentava no sofá às 9 da manhã para assistir Ayrton Senna vencer. E perguntavam a ele, porque às vezes ele perdia, ele disse, porque eu saio do foco. Eu vejo numa curva, talvez na Tamburello que ele se ferrou, foi em função disso. Né? Ele disse, eu vejo numa curva, vejo minha família. Eu vou ultrapassar o carro, né? O concorrente, eu passo a mão no rosto, eu tiro o foco. Se eu perco porque eu perco o foco. E é verdade, você só tem um foco, né? A gente até vai no carro, liga telefone, escuta música, bota um vídeo, bota uma notícia, passa uma mensagem. Antigamente isso era praxe somente das mulheres. Né? Hoje os homens também fazem isso, né? E a gente está, de vez em quando, freando em cima do outro carro, né? Levando multa por ter ultrapassado o farol sinal de trânsito, né? Porque, puxa, não vi. Não tinha foco. Não tinha foco. Ai, cruzei o sinal. Passei de onde eu tinha que entrar. Né? E o Google Maps dizendo, né? 100 metros, dobre à esquerda, e você passou direto. Porque estava lendo a mensagem no celular. Então, temos que entender de novas práticas. E a gente, tudo que tem que fazer para não queimar esse fósforo, né? Para não queimar o cérebro, né? Não queimar neurônio de forma errada, foca, que tu não queima. Não queima neurônio desnecessário, né? O custo de desperdício, né? Aliás, é forte, isso tem que ser olhado isso, né? As gestões, elas devem ter em mente reduzir custo, mas pelo custo de desperdício. Né? E a gente tem que entrar muito em criação e leitura de cenários. Isso aí é o forte. Né? O futuro, quando ele diz aí que o futuro é construído, a gente não entende muito de futuro, mas a gente tem que solidificar o que é que a gente deve fazer. A gente tem que ter um caminho. O caminho tem que estar bem descrito. Né? Turnover elevado. Aí todo mundo quer consertar o turnover elevado. Como? Tu tem que ver os gaps. Como que eu vou trabalhar esses gaps que estão causando? Né? Aí a coisa fica melhor da gente traduzir. Né? São as rupturas que a gente tem que fazer. Né? Obrigadão. Um abraço a todos.